Oi, turma, tudo bem? Eu sou o professor Adeblan e agora vamos iniciar uma aula sobre adjetivo, aula de língua portuguesa. O objetivo da nossa aula é esse aqui, olha. Identificar em textos adjetivos e sua função de atribuição de propriedades aos substantivos. Identificar em textos e usar na produção textual a concordância entre artigo, substantivo e adjetivo. Olha só, não tem como nós falarmos de adjetivo sem falar de substantivo. Então vamos relembrar um pouquinho o que são os substantivos. Os substantivos são palavras que dão nome aos seres, às coisas, aos lugares, aos sentimentos. É uma classe de palavras que inclui muitos e muitos nomes. Os substantivos, eles também podem ser classificados em simples, comum, próprio, lembrando que todo substantivo próprio, ele deve ser escrito com a letra maiúscula. Quais são os substantivos próprios? O meu nome, o seu nome, o nome da nossa cidade, Imperatriz, do nosso estado, Maranhão, o nome das ruas da cidade, das praças, tá? São substantivos próprios. Logo, a gente escreve com letra maiúscula. Nós também temos os substantivos concretos, os abstratos, todas essas classificações, tá bom? Agora, para a gente entrar no conteúdo da nossa aula de hoje, que é adjetivo, eu vou te convidar para cantar essa música comigo. O nome dessa música é A Barata Diz Que Tem. E eu tenho certeza que você já cantou ela aí na escola. A barata diz que tem um anel de formatura. É mentira da barata, ela tem a casca dura. Ha ha ha, ho ho ho, ela tem a casca dura. Ha ha ha, ho ho ho, ela tem a casca dura. A barata diz que tem um sapato de veludo. É mentira da barata, ela tem o pé peludo. Ha ha ha, ho ho ho, ela tem o pé peludo. Ha ha ha, ho ho ho, ela tem o pé peludo. E aí, tenho certeza que você cantou junto comigo essa música. Agora eu separei alguns versos dessa música para a gente analisar. As músicas, elas são escritas como as poesias, né? Geralmente elas são poesias que são estruturadas em versos que formam estrofes. Lembram disso, né? Então aqui nós temos 4 versos. Um anel de formatura, ela tem casca dura, um sapato de veludo e o pé dela é peludo. Observa que tem algumas palavras ou expressões em destaque, estão mais em um tom de preto mais escuro e estão sublinhadas, né, com um tracinho embaixo. Essas palavras, elas são adjetivos ou locuções adjetivas. Então, o adjetivo são palavras que qualificam o substantivo, que dão características. Lá a gente tem, olha só, ela tem casca dura. A gente tem o adjetivo dura, que está qualificando, que está dando uma característica para um substantivo. O que é dura? A casca. Casca é um substantivo. Já os outros 3 exemplos, nós temos locuções adjetivas, que são expressões formadas por 2 ou mais palavras que têm a mesma função do adjetivo, que é o quê? Qualificar, dar características a esse substantivo. Veja só, um anel de formatura. O que é de formatura? O anel. Um sapato de veludo. Qual que é a característica desse sapato? De veludo. Logo, de veludo é uma locução adjetiva. O pé dela é peludo. O que é peludo? O pé. O pé de quem? Da barata. Entenderam, turma? Então, adjetivos são palavras que qualificam o substantivo. Qualificar é dar características. E a locução adjetiva já é uma expressão formada por 2 ou mais palavras que têm a mesma função do adjetivo, que é qualificar,
atribuir características ao substantivo. Por exemplo, eu estou de camisa. Camisa é um substantivo. Qual é a cor dessa camisa? Cinza. Logo, cinza é um adjetivo, que é uma característica da camisa que eu estou usando. Agora, eu tenho um quadro que a gente vai comparar qual que é a diferença do adjetivo para a locução adjetiva. Assim vai ficar muito mais simples de você compreender. Observa. Adjetivo é a palavra e locução adjetiva a expressão. Flor cheirosa. Que flor cheirosa! Qual que é a característica dessa flor? Ela é cheirosa. Lápis de escrever. Qual que é a característica desse lápis? Ele é de escrever. Assim como ele pode ser um lápis de cor, tá bom? Flor pequena. Outro adjetivo, pequena. O que é pequena? A flor. Caderno de caligrafia. É um caderno especial, né? De que esse caderno é? De caligrafia. Locução adjetiva. Outra forma que a gente tem para classificar os adjetivos é o grau deles, tá bom? Então, os adjetivos, eles podem ser classificados também em graus, que é o grau comparativo e o grau superlativo. E eles são utilizados para fazer comparações ou elevar as características atribuídas ao substantivo. Vamos observar alguns exemplos. O grau comparativo, ele compara, os adjetivos e ele é classificado em 3. Nós temos o comparativo de igualdade. A receita dela é tão saborosa quanto a sua. Ele não disse se a receita é mais saborosa que a da outra. Ele colocou lado a lado. É tão saborosa quanto a sua. Por isso é comparativo de igualdade. Comparativo de superioridade. A receita dela é mais saborosa do que a sua. Ou seja, a expressão ela já está colocando uma receita mais saborosa que a outra. A receita dela é mais saborosa do que a sua. Comparativo de inferioridade. A receita dela é menos saborosa do que a sua. Entendeu, turminha? Já o grau superlativo, ele também pode ser de 2 tipos, tá? O superlativo relativo e o superlativo absoluto. O superlativo relativo, ele acontece quando há um engrandecimento de um conjunto de coisas, como aqui no exemplo. Dentre os livros de sua autoria, aquele é o mais complexo. Então, ele tem um conjunto de livros, mas ele disse que um livro é o mais complexo. Superlativo, relativo. Já o superlativo absoluto, ele diz o quê? Que é quando se refere a apenas um substantivo. Aquele livro é muito complexo. Agora eu vou te convidar a ler esse texto e responder uma questão aqui comigo. Narizinho. Numa casinha branca, lá no sítio do Pica-Pau Amarelo, mora uma velha de mais de 60 anos. Chama-se Dona Benta. Quem passa pela estrada e a vê na varanda, de cestinha de costura ao colo e óculos de ouro na ponta do nariz, segue seu caminho pensando: que tristeza viver assim tão sozinha neste deserto. Mas engana-se. Dona Benta é a mais feliz das vovós, porque vive em companhia da mais encantadora das netas, Lúcia, a menina do narizinho arrebitado, ou Narizinho, como todos dizem. Narizinho tem 7 anos, é morena como jambo e já sabe fazer uns bolinhos de polvilho bem gostosos. Vamos para a pergunta. Marque a opção que apresenta um adjetivo dado à casinha da vovó Benta. Você já aprendeu hoje que adjetivo são palavras que qualificam o substantivo, que dão características.
Então, ele quer que você marque qual é a característica do substantivo casa, né? Que é a casinha da vovó Dona Benta. Para isso, você precisa retornar ao texto e identificar onde que fala sobre a casinha. Numa casinha branca, olha só. Aqui nós já temos a resposta da questão. Numa casinha branca. O que é branca, turma? A casinha. De quem é a casinha? Da vovó Dona Benta. Logo, a resposta correta é a alternativa D, branca. Entenderam como é um conteúdo super fácil? Já que você aprendeu tudo o que nós estudamos na aula de hoje, eu vou te convidar a acessar esse link que está aparecendo na tela. Vai abrir uma nova página e você vai treinar todos os conhecimentos que você acabou de aprender brincando. Faz aí de casa agora, não deixa para depois, tá? Por hoje é isso e até o nosso próximo encontro. Tchau!